Está aberta mais uma sessão do seu clube de produção de animes Tetsubo. O seu podcast que é muito apaixonado. Eu sou o Gus, eu acho que era isso. Eu acho que sim. E estou aqui como sempre com o meu querido produtor, o Senpai, o Production Desk. Tarô, senpai. Senpai, Oi. por que você faz podcast? Acho que falta do que fazer, né? Acho que, que dinheiro não é não. Qual que é o meu objetivo com o podcast? Você tem isso? Qual que é o seu objetivo final com o podcast? Você quer ser que nem o tarô. Pegar todas as gatinhas. Eu já sou que nem o tarô. Tá com o cabelo descolorido? Não, isso não. Cara, o meu primo fez isso. O quê? Estraga uma produção de um anime? Isso não, mas usou esse cabelo do tarô. Esse cabelo do Neymar? Semi-moicano descolorido. Não semi-moicano, um moicano de verdade. E por que isso, senpai? Que estamos falando de paixão nesse episódio? Que a gente vai falar sobre a indústria que destrói as paixões, que destrói os corações de todos. Que destrói os corações, que impede as pessoas de flertarem, de copularem, ter filhos, serem responsáveis. Terem um serviço decente. E qual indústria é essa, senpai? É a incrível indústria dos sonhos. É a indústria dos animes. Eles não vendem produtos, eles vendem emoção, eles vendem sonhos. Waifus, travesseiros. Sei lá, qual que é o discurso da Disney mesmo? Não sei, a Disney o quê? Vende filme ruim. A Disney vende fantasia, toda uma experiência, né? Justiça social. Tem aquela história de, não sei se é verdade, mas tem aquela história de que o pessoal do Walt Disney World, eles são todos contratados como artista. Mesmo, tipo, sei lá, o faxineiro. O artista. Ele tá lá pra fazer o papel de faxineiro. Tecnicamente, todos nós. O mundo é um grande palco e nós somos os artistas. Pois é. Mas por que isso, senpai? Qual anime discutiremos hoje? Hoje vamos discutir Caixa Branca. O que é uma caixa branca? Caixa Branca é a caixa de VHS. Ih, rapaz... O que é um VHS? O ouvinte sabe o que é um VHS? O ouvinte não sabe. VHS é uma fita de vídeo. É uma coisa que os antigos babilônicos utilizavam para gravar os seus animes. Porque, pra quem não sabe, anime foi inventado na Babilônia, pelos sumérios. Isso. Pelos Anunnaki. O grande Astacheran foi o primeiro diretor de anime, com seu turbante magnético. O primeiro grande protagonista foi Gilgamesh. Gilgamesh Senpai. E foi um anime de boys love, pra quem diria. Verdade. Cara... Caixa Branca, porque hoje falaremos sobre Shirobako. Anime de 2015 de qual estúdio? O estúdio é o PA Works. Também fez várias coisas. 1000 coisas, deixa eu ver uma coisa boa. Deixa eu ver alguma coisa boa. Glassleak. Não sei se é bom. Senpai, já falamos de Glassleak. Uma Musume. Só coisa boa. Acho que são esses que eu conheço. Conhece, porque eu já falei. Eu dei uma olhada em Uma Musume. Pareceu bem esquisito e eu não assisti. Por que estamos falando de Shirobako, senpai? Porque a gente tem um problema, digamos, uma dificuldade técnica de se entender aqui como funcionam os animes. Como assim, como funciona? Você dá play no seu site russo e ele toca. Sim, mas antes desses, por incrível que pareça, existe uma produção aí. Ih, rapaz. Toda uma coisa complexa. Não é dois caras com um computador gravando uma porcaria aí, falando qualquer coisa que vem na cabeça sem pauta mesmo. Será? Depende. Depende do anime. Depende, é verdade. Tá, senpai. Qual a pessoa mais importante de um anime? Da produção de um anime? Produção de um anime. A pessoa mais importante é o produtor. Porque é ele que acha dinheiro pra financiar essa merda. Para pensar, qual a pessoa mais importante numa construção não é o construtor? Então numa produção tem que ser o produtor. O construtor não é uma pessoa, senpai, é uma empresa. Bom, mas pode ser uma pessoa se for uma coisa. Que é uma empresa, uma microempresa individual? É o diretor. O diretor, sim. E quem é o diretor de Shirobako?
Ah, o diretor de Shirobako? É, Não o diretor do Shirobako. não, ainda não. Porque esse diretor tem várias relações com esse podcast. Já comentamos a vida e obra dele. Tsutomu Mizushima, Sim, que é um veterano da indústria que fez grandes sucessos, não é mesmo, senpai? grande diretor de Another, Blood Sea, Bokusatsu Tenshi Dokuro-chan. Sim. Não acredito. Sim. O 1 e o 2. Um dos primeiros trabalhos de direção dele. Shinchan. Nossa, ele dirigiu bastante Shinchan. Girls and Panzers. Prison School. XXXholic. XXX. Acho que é isso do que eu conheço. Quer acrescentar mais alguma coisa? O mais importante aqui é claramente Dokuro-chan. Sim, ele fez inclusive o script. Ele fez Tá tudo, de ele parabéns. sempre faz os scripts. Tá de parabéns, um grande piadista. grande sucesso. Mas ele era jovem, hein? Assim, se comparar com os sucessos anteriores, parece que Shirobako foi muito bom, muito bem. Ele felizmente cresceu na indústria e ficou um diretor mais competente. Mas senpai, o que faz o diretor de anime? Ele dirige o anime, ele cria as cenas, ele cria o plot também? Eu não entendi isso. Então, o diretor é como o diretor de um filme. Ele pega o script do anime, ele pode dar orientação pro roteirista. A partir das orientações do diretor, normalmente o roteirista faz o roteiro, e a partir do roteiro o diretor vai dar sua visão sobre como transformar o roteiro em imagens em movimento. Ah, sim. E ele cria o esboço das cenas Sim, que é o storyboard. para guiar os próximos passos. E o que foi que o nosso amigo Tsutomu criou aqui em Shirobako? O que ele criou? Ele criou uma história sobre a história. Sobre a história? Sobre os Anunnaki? Isso, sobre os antigos astronautas. Fate Stay Night o nome. Um Animeception, um anime falando sobre anime fazendo um anime, é isso? Ih, rapaz. Eles fizeram um anime sobre fazer um anime. É basicamente isso. 2, no caso. Um por vez. O anime é sobre fazer dois. É sobre um estúdio de animes, na verdade, senpai. É sobre as relações humanas e os sentimentos de garotas de meia idade fazendo anime. Então, pra contextualizar isso, ele se foca em um pequeno grupo de personagens principais. Sim, um grupo de 5 fugindo do padrão de 3, né? Por que é um padrão de 3? Ué, todo anime que você vê é um grupo de 3. É tipo o grupo ninja do Naruto. Monogatari não é um grupo de 3. Ah, mas Monogatari é outra história. Monogatari é estranho. Mas ali eles são um grupo de 5, embora sejam 3 senpai, certo? As 4 são senpai, só a Diesel-san não é senpai. Ah, ok, então... É que uma desempregada é a artista, então não conta, é isso? Não, você tem razão. Foi um preconceito mesmo. E quem são essas protagonistas, senpai? Tem a protagonista mais protagonista, que é a Aoi Miyamori. Sim. Também chamado de Oi-chan. Oi-chan. O Miyamorin. Então, ela é o que ela é mesmo? Ela começa como assistente de produção na Musashino Animation, que é esse estúdio retratado em Shirobako. A Ema Yasuhara é também da Musashino e ela é animadora no início. Como assim animadora? Ela dá um gás pra galera? Isso, ela fica correndo por aí com pompons nas mãos. Não, ela desenha os quadros. Ela não é só animadora, ela é Key Animator no começo do anime. Ela já é Key Animator. Então ela desenha quadros-chave. Temos a Misa Todo, que no começo do anime trabalha na Super Media Creations como... Quer dizer, no começo, não exatamente o começo, no começo elas estão tudo na escola participando do grupo de animação. Então outro anime de escola, senpai. Você me fez reassistir outro anime de escola. Não, então, no primeiro episódio já acaba a escola e é um anime sobre vida adulta. Oh, meu Deus! Que incrível! Como assim? O que é vida adulta? Pois é estranho, as pessoas trocam de roupa, elas têm trabalhos, elas inclusive trocam de trabalho. Ih, rapaz. Elas precisam procurar trabalho, precisam passar por entrevistas de emprego. Ih, rapaz, jobs arrumadaços. Maravilhoso. Então a Misa Todo, ela trabalha com modelagem 3D na Super Media Creations, no início do anime. Temos a Shizuka Sakaki, também conhecido como Zuka-chan, Zuka de Shizuka. E ela trabalha na Akaoni Production,
ou pelo menos ela é produzida pela Akaoni Production, que a Akaoni é Oni Vermelho. E olha só, eu não reparei nisso. E o cabelo dela é vermelho. Olha, que como incrível! Um bom personagem de anime. Pois é. E ela tem um sonho de ser dubladora. Sonho porque ela tá realmente com grande dificuldade de conseguir realizar. Porque é uma indústria de merda. Que é uma indústria faca na boca. Tá, e quem é a última, senpai? A última é a Verdinha. Verdinha? Midori Imai. Também conhecida como Diesel-san no mais tarde no anime. E o que ela faz? Ela é estudante. Então ela não faz porra nenhuma. Eu entendi que é isso, basicamente. É uma boa definição de estudante. Ela fica acordada até tarde. Só que ela não fica acordada até tarde vendo Netflix. Ela fica acordada até tarde lendo Dostoiévski. Que é um nível de doença um pouco superior aí, esse pessoal de humanas. Ela é bem de humanas mesmo. Então aí, já que você comentou do cabelo vermelho, já gostaria de comentar aqui que, em sua maioria, o design de Shirobako, como é para ser uma história mais real, é um design mais real. Que design, senpai? Design dos personagens. Você diria que é o character design? Isso, esse character design. Que é feito por um character designer? Isso. Então você diria que é mais realista? Talvez comentamos mais depois, mas o design dos personagens masculinos é bem mais puxado pro real, assim, bem mais... O traço é bem mais realista, bem menos puxado pro anime do que o das personagens femininas. É porque normalmente os personagens masculinos não têm moe e as femininas têm, pra vender mais. E eles são baseados em pessoas reais. Várias das personagens femininas também. E é isso aqui, as personagens femininas têm esse jeito. Esse jeito fofo. Eu detesto essa boca que eles fazem, que parece que... Tipo, boca de chupar chupeta. Qual boca? Essa aí, ó. Duas pessoas que estão nessas imagens que tem aí, nas personagens principais, o main cast. As duas que estão com a boca aberta estão com esse tipo de boca. Boca aberta. Não, essa boca de chupar chupeta aí. É esse tipo de boca. Eu detesto isso, cara. Faz a personagem parecer meio retardada. Mas a Azuka... Eu tenho a impressão de que é infantilizar, né? Dar uma infantilizada no personagem. Então, isso é moe. Parece uma boca de bebê. Por isso você acha que é boca de chupar chupeta. Exato. Você é contra o moe nos animes, então. Não, eu gosto do moe, mas eu acho que esse coisa em especial não me agrada. Esse coisa, esse ter boca. Se não tivesse boca... Não ia contar pra polícia. Tá, o tema principal de Shirobako é teoricamente realista. É o cotidiano num estúdio de anime ficcional, mas verossímil. Isso se reflete, eu diria, em toda a produção de Shirobako. Character design, os cenários, até o roteiro em si. Diga aí, qual o plot principal de Shirobako? Então tem esse grupo principal, das personagens principais, e daí? O que tem elas? E daí que, na verdade... Tanto faz porque é mais sobre a produção de animes na Musashino Animations. Tanto que um dos personagens mais explorados é o diretor da Musashino, que tá conduzindo a produção dos animes do estúdio, que é o nosso amigo Gordinho, o Gordinho de você. Nosso amigo... Cadê o nome dele? O Seishi Kinoshita. Isso, o diretor lixo. Diretor lixo. Mas, em grande parte, o anime é focado, ele acompanha a Miyamori. Sim, ela é bem a personagem principal. Ela não seria a personagem mais importante, mas ela é como se realmente a narrativa acompanhasse ela. Sim, e ela acaba sendo a protagonista por conta disso. Que ela tem todo o arco. Talvez narrando do ponto de vista da Aoi. A gente tem acesso ao diálogo interno da Miyamori-san, que é na figura de seus... representações do seu super ego e seu ID. Na forma dos seus bonequinhos de pelúcia. Que são o Ursão e a Piratosa. Que é a Mimoji, Piratosa, Mimoji e o Roro, Ursão. E que são isso, que são... bichinhos fofinhos que falam com ela quando ela tá desesperada.
é a forma dela de escapar dos problemas e quando ela tem um breakdown. Problema, mental breakdown. Tá, mas o que a Miyamori faz como assistente de produção? Basicamente nada, porque ela nada produz, então ela nada pertence. E ela só fica indo atrás de todo mundo e garantindo que todo mundo tá fazendo o trabalho deles. Nisso ela consegue ser uma via de entrar em contato com todas as partes da produção do anime e realmente, através da seu arco narrativo, também mostrar como as salsichas são feitas. Exato. E aí tem toda uma discussão que talvez ela esteja tentando entender exatamente como funciona a relação entre cada um dos grupos e utilizando isso como um artifício para explicar para o espectador como funciona realmente essa relação. E, além disso, discutir quais são as motivações das pessoas na indústria, porque não é fácil não, porque dinheiro não é, ela se fode o tempo todo. Qualidade de vida também não. Saúde mental também não. Certamente então, mas não. Tem um negócio aí, esse é o arco da Miyamori. Se tornar uma produtora mais competente, depois ela é promovida eventualmente. Pois é, mas aí existe sempre um conflito porque a Miyamori não tem claramente na mente dela o que ela quer fazer, assim, qual é o objetivo final dela. Exatamente o que ela tá fazendo nessa indústria e ela tá lá porque ela gosta, mas ela foi meio que levada, acabou indo e aí foi indo e aí agora ela se vê numa situação que ela não sabe exatamente o que fazer da vida, não consegue enxergar o futuro longínquo dela, o objetivo. Sim. E é um problema de primeiro mundo, mas é um problema de primeiro mundo recorrente. Sim, e que também é uma característica recorrente de personagens principais. Uma personagem que ela parece ser a personagem mais genérica de todas. É como se todas as outras fossem uma versão dela diferenciada, tipo Pac-Man. Sim. O Pac-Man não tem nada. E a Miss Pac-Man é o Pac-Man, só que com um lacinho. E o Baby Pac-Man é um Pac-Man com coisinha. Isso reflete da esquizofrenia da Miyamori. Ou uma personagem principal que parece não ter nenhuma característica marcante, e a característica marcante dela é que realmente gera a união do grupo. Ela é o ponto focal do grupo. Pois é. Olha isso só. Talvez a gente discuta em outros momentos, assim, esses vários arquétipos do anime. Sim, a gente vai comentar sobre o personagem bosta, né? O principal bosta, tipo Naruto, que também é muito recorrente. Que esse aí, no caso, é pra gerar a... conflito. Não, pro espectador se sentir representado. No caso, o diretor se sentir representado. E como você vai vendo o crescimento da personagem, você começa a acreditar no seu próprio potencial. Então o anime começa basicamente mostrando como era a interação das garotas no ensino médio. Sim, no último ano, no festival. E fazendo um anime bem bosta. Só que eles não mostram um anime bem bosta até um episódio mais pra frente. É, os 7 Deuses da Fortuna, que é Viagem para o Oeste de novo. Ah, é? Ah, sei lá, cara. É chinês. Essas é coisas outra chinesas. história. E aí já rapidamente corta pra vida adulta da Aoi e ela trabalhando na produção do Exodus. Começa já no meio da produção, na estreia do primeiro episódio do anime. E nesse momento a Emma trabalha com ela, a Midori é estudante vagabunda. É, só a Missa, que é uma pessoa de respeito, e as outras são todas Tem um vagabundas. trabalho de verdade na Super Media Creations. E a Shizuka que fica tendo crises depressivas depois de não conseguir E emprego. trabalhando no Trabalha bar. num bar. O que você acha isso de começar no meio da produção, senpai? Eu acho uma jogada inteligente. Você não precisa começar do começo, né? Começar a falar coisas tipo, mostrar ela procurando emprego, coisa do tipo. Embora durante a série eles façam os flashbacks pra mostrar esse começo da vida ali da Aoi. E eu achei bem interessante ter feito isso. Eu acho que ficou com um andamento muito mais interessante do que imagino que ficaria se você tivesse realmente começado do começo. Embora seja uma coisa que, sim, logo de cara começa a aparecer um monte de personagem. No primeiro episódio aparece um monte de personagem e talvez o espectador se sinta meio inundado com muita informação. Eu, pelo menos, levei um tempo pra conseguir pegar todas as funções e todos os personagens. Mas eu acho ok. Até, assim, se você quiser assistir 2 vezes... Sim, e mesmo com a quantidade de personagens, todos eles têm uma
personalidade mais realista e bem característica. E pros que não são muito recorrentes, eles colocam sempre o nome e a ocupação. Então você consegue acompanhar o que cada um tem que fazer. É interessante que realmente ele tenta retratar cenários reais e vidas reais, cada um tem um background, cada um tem um objetivo, tem um sonho que não necessariamente é o sonho de fazer anime, e também tem algumas frustrações, né? Claramente tem algumas frustrações que deixam transparecer durante os episódios, e é interessante, se explora. Os personagens têm uma profundidade boa. Alguns diriam que é uma profundidade inacreditável pra um anime. Pois é. E não é algo que é construído, nem é construído com o tempo. Logo de cara você percebe que alguns têm uma personalidade bem diferente dos outros. Eles não sofrem flanderização. Olha só. Termos técnicos. E você logo percebe, já na primeira cena, da segunda cena, que é uma cena de racha, que é um anime todo cheio das referências, não é mesmo? É verdade. Cheio dessas referências, ele começa logo de cara com Initial D. Não só Initial D, mas uma referência a dois estúdios que existem, que são a Production ID e a JC Staff. Ah, sim. Isso aí, algumas coisas me passaram batido, embora, assim, isso aqui é uma referência, mas eu não sei o que é. Sim, então, além das 5 protagonistas, que são originais e são feitas pra conduzir mais ou menos a trama, todo o resto, basicamente, são referências. Shirobako é referências do anime, basicamente. Algumas são muito obscuras, outras são bem mais evidentes. Por exemplo, com umas referências a outros animes. Sim, tem vários personagens que são idênticos às pessoas reais. São pessoas transformadas em anime. Inclusive, a referência mais explícita entre essas pessoas. Explícita pra weeaboos sujos. Qual? O Hideaki Anno, ué. Tem a referência também ao Cocô Dourado. Cocôzão? O Cocôzão. Quando que tem referência? No episódio 8, quando a Diesel-san vai visitar Tóquio com a irmã da Miyamori. É verdade, elas visitam o Cocôzão Dourado. É o famoso tolete dourado. É a chama da Sai. Tokyo's Famous Giant Golden Poo. Esse mesmo. Como é que é o nome disso mesmo? Asahi Flame, que é da cerveja Asahi. Asahi Beer Hall, que decidiu fazer em cima, vamos fazer uma coisa arquitetônica aqui, um copo estilizado de cerveja e o espírito da cerveja em cima, uma parada assim. É uma chama dourada da cerveja, só que ficou parecendo um grande cocôzão dourado. E é muito famoso hoje em dia por ser o grande cocôzão dourado de Tóquio. Agora que já falamos que Shirobako é referência ao anime, também temos que comentar que é moda o anime. Porque como uma obra realista, as pessoas usam mais de uma roupa. Só não sei se a Got Lolita usa várias roupas. Eu não prestei atenção nisso. E sim, e também mostra ela sem a roupa de Lolita. Karagi não usa outras roupas. Mas cada um é diferente, não, verdade. né? Tem uma parte que o Karagi tá dentro de um bentô. Então ele usa várias roupas. Que é o Karagi lixo do mercadinho. Que é o melhor. Não, o Tarô disse que é o melhor. Mas é um lixo comparado com o do presidente. Como que o Tarô fala não se escreve, né? Complicado. Estamos falando Tarô. Quem raios é Tarô? Tarô Takanashi é o melhor personagem por ser o pior personagem do anime todo. E segundo o diretor, uma referência ao próprio diretor. Que começou... Como ele não conseguia desenhar nada, ele foi pra produção e como ele era incompetente, ele fazia só merda. Realmente, o Tarô é de longe a pessoa mais incompetente do anime. Olha, não sei, hein? Tem um estúdio incompetente e 3 pessoas e 3 outras pessoas incompetentes. 3 pessoas incompetentes no total, uma o Tarô incluso. É isso aí, e aí, o que a gente vai falar então? Vamos falar dos outros personagens do time de produção? Vamos falar de produção. A gente já falou, eles faz tudo. Eles falam com as pessoas e mandam a galera trabalhar. Isso, fica falando, olha, a gente tem que ter isso aqui até tal dia, isso aqui até não sei o que lá, e depois a gente vai entregar pra não sei quem, pega o que o outro terminou pra levar pro outro pra fazer a parte do não sei o que, e é isso aí. Eles controlam o organizacional aí. Eles garantem que tudo funcione. Que tudo aconteça no tempo certo. Embora nunca nada aconteça no tempo certo. E embora alguns da produção, leia-se o Tarô, cague isso do tempo certo. Tarô é muito bom. Tarô é uma pessoa com uma personalidade boa, é uma pessoa com grandes qualidades. Essa é uma das coisas não realistas de Shirobako, que o Tarô seria demitido na primeira cagada. Pois é, eu não sei. Eles ficam tirando sarro disso, ficam falando assim, nossa, esse estúdio é meio ruim, porque se aceitaram
até o Taro, sei lá, às vezes eu fico pensando, pô, acho que o presidente é meio mole, né? Não era pra ter mandado o Taro embora já. Mas apesar de tudo, aparentemente, em alguns momentos ele faz o trabalho dele. Como, por exemplo, quando? Quando ele ensina a galera a comprar o Bento Set. Isso. É isso aí, vamos falar do Honda-san? Sim, o Honda que é um dos principais da produção e tem um arco, dos arcos mais interessantes, eu diria. É Desk, né? Como é que é? Production Desk. Ele é o produtor-chefe. Um rapaz gordinho que fica sem ideias. E que manda o diretor escrever. Tem que tomar medidas drásticas para que o diretor faça o trabalho dele. Quem mais tem no time de produção? De importante tem a Erika. A Erika Yano. E aí, o que ela é? Além de controladora do Taro. Ela é da Desk, mas ela é sênior da Desk. Então, tecnicamente, ela é a segunda em comando. E ela tem que ficar educando o Taro. Sim, não só o Taro, ela é senpai da galera. Mas ela dá um passo a mais pra colocar o Taro em seu lugar. Pois é. Seu devido lugar. Tanto que tem a estatística de porradas que ela dá no Taro. Ou em pessoas em geral. É umas 8. Tem também o Tatsuya Ochiai. Que não faz nada, né? Ele tá fazendo, mas ninguém mostra o que ele tá fazendo. Ele é bem desimportante. Aparentemente ele é bem eficiente, então ele não aparece na história porque ninguém precisa pegar o serviço dele porque ele não tá fazendo o que ele deveria estar fazendo. Tanto que ele vai pra um job melhor. Pois é, ele parte dessa pra melhor. Ele parte dessa pra melhor, junto com o Honda-san depois. Pois é, o Honda-san é o único que vence na vida. É o único que vence na vida. Falar sobre o time de animação? Sim, o time de animação. O que faz a animação, senpai? Eles desenham. Eles fazem o principal. Por mais estranho que isso pareça, o povo ainda realmente desenha à mão algumas paradas aí. Então tem um pessoal que desenha. O diretor, ele vai e desenha porcamente umas cenas, dependendo do diretor, mais porcamente do que o ideal. Ele vai e desenha, vai ser mais ou menos assim, esse é o tempo que vai levar cada cena, mais ou menos. E aí, tipo, sei lá, não sei quem vai dar um soco, aí o Guy... O Guy solta os pesos. O Rock Lee solta os pesos cai e faz uns coisão. E aí entra os animadores-chave e eles fazem os quadros-chaves. Então, os quadros seriam... Me dá aí uma definição de quadro-chave que não fique porca. Quadros-chave são as poses principais de uma animação. São as poses que dão um tchan. E aí, os outros animadores, eles preenchem esse gap entre os quadros-chave. Sim, que fazem os in-betweens, ou só twins. Tudo isso indicando todas as coisas, como quanto tempo leva cada coisa, cada ação. São coisas pra guiar mesmo a animação, sim, a dublagem, efeitos especiais, etc. Isso seguindo o storyboard do diretor que indica os cortes das animações. Ou seja, algo análogo a filme. Você filma de um lado, daí corta, daí filma em outro ângulo. No caso de animação, o animador faz um movimento contínuo com os quadros-chaves que juntos formam um corte de animação. Que depois vai ser composto com outros cortes para formar uma cena. E quem tá no time de animação? Então, tem várias pessoas, né? Na verdade, o time de animação até aparece em outras pessoas. Né? Acho que a gente pode falar de 4 animadores do estúdio que aparecem mais. Sim. Eles têm vários, né, na verdade. Sim, e que na produção não fica restrita só no estúdio. Por exemplo, se eles tiverem uma quantidade de cortes muito grande pra fazer, eles vão terceirizar. Na verdade, o tempo todo eles estão terceirizando. Mas, basicamente, temos uma animadora principal ali do time, que é a Ginko Ogasawara-san, que também é conhecida como Got Lolita. Além de animadora, no caso do Exodus, ela é a character designer. Ela é muito boa, designer. Ela aparentemente é uma prodígio e ela faz design, ela faz quadro-chave. No começo do Exodus, ela nem faz quadro-chave. Ela tá só no character design. Tá, e quem mais tá na animação? A gente tem também a Yumi Iguchi, que é uma animadora muito boa. Temos também um grande senpai do time de animação, o Shigeru Sugi, que é um senhor já, um senhor de idade, e ele não trabalha na produção do Exodus, inicialmente, mas ele trabalha com animações de criança, basicamente, mas ele se senta do lado da nossa colega Emma, então eles acabam interagindo bastante, ele acaba se tornando um personagem importante, mesmo não fazendo parte da produção. Sim, e ele é um veterano da Musashino Animation, e ele é baseado em um desenhista lendário da Toei, que é o Asushi Mori, que também só fazia desenho de criança e de animal. E temos também o Hyosuke Endo, que fuma, e ele tem um
uns conflitos aí. Depois a gente vai comentar isso aí também, né? Essa questão. Eu acho que tem uma questão não resolvida aí com a Segawa-san. Ih, rapaz, quem é a Segawa-san? Segawa-san, que é Misato Segawa, é uma freelancer. Ela é uma das terceirizadas. Ela trabalha de casa. Mas ela não é animadora. Ela faz supervisão dos quadros. Tem uma... Entre o Endo e a Segawa tem uma coisa não explicada aí. A Segawa, inclusive, que é alvo da única piada de peito do desenho. Logo no primeiro episódio. Pra dar o tom. Tá, tem essa galera que desenha. Tem a Segawa que corrige os desenhos. Mas e... quem dirige essa correção de desenhos? A correção de desenhos? Tem os diretores de episódio também. O diretor geral da série se ocupa dos storyboards gerais da série. Os diretores de episódio se ocupam mais dos... Temos o Masashi Yamada e o Hinori Madoka. Sim. Que são da parte de direção de episódio, certo? Uhum. E o diretor lixo, ou o diretor geral, é o Seiichi Kinoshita, que a gente já comentou. E... recebe o grande suporte do Karage, que é o frango frito. Que sem ele nada seria possível. Nada seria possível, inclusive o divórcio do diretor. Isso é verdade. Tem essa questão aí não resolvida do diretor, que é o divórcio dele, que realmente ele não superou. Não, tá bem resolvida. Ele perdeu tudo, todos os móveis da casa dele foram levados, sobre a TV e o Karage. Mas ele não superou até hoje. Ele fica comentando, quando ele bebe demais, ele comenta e chora no ombro dos amigos. Outros personagens importantes. Antes do resto da produção. E o que você faz com os desenhos, senpai? Eu não faço nada. O que é fazer? Como os keyframes viram desenhos animados coloridos e tocando musiquinhas. Eu não entendi isso. Você tem que fazer a animação, passa pro pessoal de 3D. Não, peraí. Depois do Key Animation dos In-Betweens e do 3D, claro, que vai junto. Tem toda a parte de colorir, depois filmar, editar e colocar o áudio. Sim, e o áudio é totalmente feito porque é um negócio fictício, né? O anime não existe de verdade. Sério? Então, se as pessoas estão andando no chão, você tem que gravar alguém andando no chão ou de alguma forma gerar esse som pra poder colocar. E é isso aí também. Em algum momento da série a gente tem um vislumbre deste mundo também. Além do mundo da dublagem. Brevemente o mundo das cores, das artes de fundo. É uma visão bem geral da produção. E eu não entendi. A parte de filmagem, na verdade, é só juntar tudo e rodar. Tem a parte do timing de cada corte que o diretor faz, que é o que mostra bem no final da série. Tipo, ele pega o storyboard e vai cronometrando. E comparando com o tempo de fala. E com isso monta o episódio nos 24 minutos. E depois, com o storyboard feito, você pega os cortes prontos coloridos e com tudo composto, e coloca no tempo certo. No entanto, a dublagem é feita só depois. Depende da produção. Aí é uma coisa que eu achei confuso, porque pra mim, na minha cabeça, a dublagem era sempre feita antes pra você ajustar a fala à dublagem e não a dublagem à fala, ao movimento. Mas no Japão não. Eles fazem as key animations antes, mas no tempo, mais ou menos. E daí fazendo dublagem. É por isso que normalmente as dublagens são melhores também. Quer falar sobre os outros personagens agora? Mais importante que tudo isso é a galera que financia isso. Que financia essa merda. Pois é. Que é basicamente o Nabepi e o Kotaro Katsuragi. Que é o apelido dele, que ele é o Watanabe. Então temos o Jun Watanabe, o que ele faz de bom? Ele vai às ruas conseguir dinheiro pra essa porra toda. Tal qual o Kotaro Katsuragi, né? Que ficou jogando Mahjong, que também é do grupo dos gordinhos. Time gordo. Que é algo interessante que eu pensava que o Shirobako não chegava a abortar essa parte do comitê de produção dos animes. Que é basicamente os produtores executivos do estúdio e a galera que tá financiando mesmo, por exemplo, de uma editora, no caso de adaptação. Eles mostram isso na parte da dublagem, por exemplo, quando eles vão escolher as seiyus. Ah, sim, mas isso aparece só no segundo, né? Talvez eles tenham sofrido críticas na primeira temporada. É que a primeira temporada é uma produção original, então só tem o pessoal do estúdio mesmo. Verdade. Temos também o tio da cantina, ou presidente, tanto faz, Masato Marukawa, que, além de presidente, que eu não sei exatamente quais são as funções dele, porque ele só fica mesmo na cozinha fazendo comida. Sim, porque ele é um veterano e ele ganha dinheiro com o trabalho dos outros. É um maldito capitalista, mas antes ele era produtor. Ele participa das reuniões, mas ele não dá muito pitaco, não. Dá sim, ele anima as reuniões da galera. Take off! E tem isso também.
Tem a nossa querida Yuka Okitsu, que é gerente geral. Que é o terror das Pois estradas. é, Sonic qualquer coisa. Que é uma senhora, uma distinta senhora, muito elegante e que tem sempre sua pose mantida em todos os momentos, mantendo sempre essa imagem de moça bem-sucedida, grandes habilidades de artes marciais também, pelo jeito. O tal do Shimeji Maitake aparece na primeira temporada? Aparece, ele é o roteirista também de Exodus. Ele basicamente fala com o diretor dá mais ou menos o que ele quer da série e dos personagens, e no final é o Maitake que faz tudo. Então é isso aí, basicamente. acho que da primeira temporada esses são os personagens. Qual o drama geral da primeira temporada? O drama geral da primeira temporada é que o diretor é o diretor lixo, que fez umas merdas muito cagadas recentemente, talvez não recentemente, porque ele caiu no ostracismo por um tempo. E aí o drama é que eles estão fazendo uma produção e tudo indica que vai ser um desastre, assim como a última produção dele. E aí todo mundo fica, meu Deus, aquele pesadelo acontecendo de novo. Eu não quero. E tá todo mundo desesperado por causa disso, majoritariamente. E qual que é esse grande anime que ele fez? Foi o Jiggly Heaven. O paraíso balançante. Que não tinha a menor intenção de fazer sucesso. Tinha, tinha. Ele devia ser basicamente o Yapan desse diretor. Sim, Yapan, pra quem não sabe, é um excelente anime. Só que não deu certo, acabou saindo do tempo esperado, eles tiveram vários episódios de retrospectiva e aí foi um lixo, ele caiu no ostracismo e ninguém mais quis trabalhar com ele e é isso aí. E por algum motivo agora ele está voltando com tudo. E aí, você tem alguma opinião sobre o primeiro episódio? O primeiro episódio é uma introdução que te sobrepuja, que são todos personagens na mesma sala ao mesmo tempo. Isso é uma questão meio crítica, acontece muita coisa ao mesmo tempo no primeiro episódio, é meio complicado. Mas temos a primeira ending no primeiro episódio. Eu não sei. Qual a primeira ending? É, o Love Letter. Cara, eu não lembro tem da primeira ending. O Roro e a coisinha. Essa. É isso mesmo. É isso. No geral, o que acontece no primeiro episódio? No primeiro episódio eles veem um anime muito ruim, que é o Exodus. Enquanto eles estão produzindo esse anime. Eles estão produzindo isso aí. E aí mostra Taro, ele caga com um cronograma do episódio já logo no primeiro episódio. Então eles têm que ir até a Segawa e pedir: Segawa, por favor, você consegue fazer isso aqui? Porque só que meio ela morreu. E a Segawa morre. Segundo episódio já tem a referência ao Chucky. Isso, que na verdade é o Rocky Chucky. Que é bem parecido com claro. o desse Chucky. Que é eu só vou falar, ouriço. Me parece que é isso aqui. Ah, meu, pelo amor de Nossa, Deus. é igualzinho. É óbvio, né? É igualzinho. É o mesmo personagem, só que com uns tracinhos falando que ele é um ouriço. Que é também uma das coisas que eles usaram pra descobrir qual é o personagem, quem era o Sugi. Ah, é? Porque ele produziu? Aparentemente sim, ele faz parte da Chucky? produção do Rock Chuck. Segundo episódio, o diretor caga na dublagem. Pois é, o diretor tá vendo a dublagem e falando assim: não tá certo isso, não tá legal, vamos ter que refazer tudo. E é isso aí, a nossa amiga Segawa tá morta porque ela trabalhou demais e ela ficou com febre por trabalhar demais. Que o Japão é assim, né? Qualquer gripe é letal. E aí, então, eles decidem ter uma reunião do grupo todo pra discutir as personagens. No meio da produção, vamos rediscutir as personagens. O diretor é muito merda mesmo. Parece que não está bem definido como é cada personagem. Sim, é isso. Daí eles fazem um círculo de invocação e descobrem os personagens. Arupin. Episódio 3, a nossa... Tem uma boa explicação de como funciona aí o fluxo. Não uma boa, mas uma certa explicação de como funciona o fluxo. Que eu ainda achei meio confuso. Mas como funciona o fluxo de produção, quem passa o que pra quem. Ah, é verdade. Uma outra pessoa que a gente não falou, que é outro freelancer, é o Mitsuhide Kiza, que é um cara que gosta de andar de bike e vive a vida louca, vivendo a vida louca. E ele é complicado porque às vezes você precisa das coisas na hora e ele dá uma sacaneada. Se manda de bike ou quebra pernas. E é isso aí, eles têm um problema com ele e acho que dá certo, não é isso? Dá certo refazer já deu certo. E a nossa colega tem uma audição, né? A Azuka-chan tem uma audição marcada. Ela e aí caga no a episódio audição. 4, ela caga com a audição. Quem nunca, né? Ah, não, peraí, não tenho que comentar.
A audição, que é a audição para o incrível anime Acho que meu harém está sendo destruído aos poucos, mas talvez seja só minha imaginação incompleta. E aí tem todo um diálogo lá do pessoal que tá fazendo a audição dela, que mostra que é uma grande dificuldade fazer a audição de seiyus, que depois de umas 100 pessoas você não lembra de mais ninguém. Depois de 2 pessoas, você quis dizer. É provável. Fazendo voz de moe. Nesse episódio também, né, a Azuka chega em casa deprimida e decide assistir a grande produção delas do ensino médio. E a gente percebe que é um lixo. Porque é uma produção de ensino médio, sim, sim. E as garotas se reúnem nesse episódio, não é mesmo? Sim, elas saem pra night. E aí tem todo um questionamento de o que você está fazendo e o que você quer fazer. E enquanto essa night aí tá rolando, o Taro fica ligando insistentemente pra Aoi pra atrapalhar a night dela. Porque o Taro é desse jeito. Ele fica ligando e perguntando: e aí, as meninas bonitas aí, não sei o que. Apresenta alguém. É isso aí. E também nesse episódio, o Honda-san descobre que o nosso colega, diretor lixo, não está fazendo o trabalho dele. Quem diria? Ele não conseguiu escrever. E ele não fez storyboard de nada até agora. É isso aí, isso vai ser um problema, não é mesmo? Isso vai ser um problema no episódio 5 já. Então, mas por que o Taro ficava ligando pra Aoi? Que chato ele, Porque né? era uma emergência, senpai. Era uma emergência? Era uma emergência, o diretor de animação do episódio 8 desistiu de ser o diretor de animação. Por que isso aconteceu? Porque o Taro falou que desenho é uma merda. Parada é tudo 3D agora todo mundo agora. fez 3D, então vamos fazer essas paradas em 3D. Só que o problema é que esse querido animador, ele curte muito o trabalho dele nessa parte de explosões e coisa do tipo, que é a parte que ia ser substituída por animação 3D. E ele falou assim, não, puxa, pode estragar, substituir a minha parte por um 3Dzão. Então eu não presto pra nada, vou embora. Aí ele fica todo deprimido e vai tomar umas brejas com o professor. E aí, quem é o professor dele? Então, o professor dele era o Ishiro Itano, o equivalente dele, que é desenhista de Macross, que ficou famoso pelos mísseis de Macross. É o Macross Missile Massacre, ou Itano Circus. Aí tem uma questão que eu queria te perguntar, e aí o que acontece ali, acaba falando durante o anime, essa reunião, ele fala que ele tá ensinando o pessoal de 3D e o colega fica putaço, fica falando, como assim, né? Tipo, esse traidor, pessoal nem animador é. E ele falou, não, esse pessoal é legal, eles estão interessados, eles têm muito senso eles usam as mesmas técnicas que a gente. Só que na vida real, né, me parece, esse animador, ele acabou migrando pro 3D mesmo, porque ele não conseguia mais fazer linhas retas. Eu não entendi o que isso quer dizer. Ele ficou velho, ele teve alguma doença? Não, por causa de idade mesmo. É que a técnica dele de fazer os desenhos dos mísseis é muito complicado. É bem difícil mesmo, então ele precisava de um traço bem firme. E aí, com a idade, ele não conseguia mais fazer, ele migrou para 3D. É interessante. Então, é um exemplo que eles deram, assim, para realmente mostrar que existe uma interação aí. Não é uma coisa de um lado e do outro. Acho que é interessante que eles abordam uma questão, talvez seja uma questão atual dos animes, assim, tipo, o que vai acontecer? O 3D... Daqui a pouco todos os animes serão 3D, não serão, como é que é? Existe um conflito entre a área de animação e a área de 3D e tal. Eles exploram esse conflito pela inimizade entre esse diretor de animação que abandonou e o diretor de 3D que refez o efeito. Acaba sendo resolvido quando eles vão com a Miyamori pra exposição do Idepon. Sim, e o diretor tá fazendo o quê enquanto isso? O diretor tá na cana, ele foi preso na Lava Jato. Ele está em cárcere privado. Ele não estava fazendo o trabalho dele e, como é de se esperar em toda a indústria japonesa, quando você não faz o seu trabalho, você vai preso. Pois é, se for Yakuza, você vai morto. E ele tá agora sendo obrigado a fazer o storyboard de qualquer jeito, sendo vigiado de perto pelo Honda-san. E ele tem direito a um karage para página que ele termina. Que é mais ou menos a condição típica na indústria dos animes. Beleza, nesse episódio aqui tem Idepon. Que tem a Miyamori Idepon, que é uma das melhores roupas de Fashion Baku. Idepon é uma referência ao quê? Ao desenho de robôs, Space Runaway Ideon. E aí, pronto, se resolve tudo e... né?
Simples assim. E daí, 2D e 3D estão em descobriram paz. que não se deve lutar contra o progresso. Mas quem não tá aceitando, Quem não tá senpai? aceitando? A Shizuka não tá aceitando que ela tá desempregada. Mas até aí... Daí ela tem a professora de teatro dela. Pois é, ela falou assim, ó... vem ver uma peça aí. Vem fumar essas maconha com a gente. Coisa de artista. Daí Pois ela vai fazer umas vai ser coisas uma de... E é isso aí, episódio 7, nossa colega Aoi tá saindo de casa e descobre que a sua irmã está indo pra casa dela, que se chama Kaori Miyamori. Aí, como a Miyamori, ela é vizinha da Midori, ela falou assim, então fica com a chave aí, você abre pra ela quando ela chegar. E nesse episódio, nosso colega Tatsuya Ochai, ele fala assim, gente, então, foi mal, mas tipo, eu tô vazando. E é isso aí, eu vou vazar, então foda-se, vocês vão ter que distribuir entre vocês o trabalho que era meu. Mas por que você vai sair? Motivos pessoais. Só que depois a gente descobre que os motivos pessoais é porque ele foi contratado por outro estúdio. Episódio 7, aliás, que se chama Retomada com o Gato. Mas eu já comentei pra você que, na minha opinião, o episódio 7 deveria se chamar O Velho Desanimado dá Conselhos Merda pra uma garota com baixa autoestima. Velho com lápis na mão, novinha. Mas por que eu diria isso? O que pai. o nosso querido colega Sugi faz com a Emma? A Emma tá tendo um problema com corte de gato. Tenta animar um gatinho realista. E o Sugie fala que ela é jovem, ela é novinha, então ela tem que desenhar rápido mesmo e foda-se que depois ela se preocupa. Ele dá o conselho de tacar o foda-se e beleza. Só que aí isso dá uma merda no episódio 8. Porque acaba ficando uma merda, fica bem esculachado e na hora de passar pela supervisão acaba se percebendo que, nossa, ficou meio esculachado, então não ficou legal, faz de novo. Isso acaba com o dia da nossa querida colega. Enquanto isso, a nossa colega irmã da Miyamori, ela tá passeando. Tá na vida louca, então. Ela tá passeando com a Diesel-san porque ela não faz nada da vida, né? Nenhuma das duas, não. Mentira. A Diesel-san não faz nada da vida. Já a irmã, ela trabalha numa repartição pública, isso? Ela trabalha num banco. E mostra também um outro lado dessa questão, né? Que assim, puxa, que chato, a gente tem isso, aquilo, e é tão complicado. Só que também tem outras pessoas que trabalham com coisas que não são nem um pouco interessantes, né? É interessante até a cinematografia da cena da irmã da Miyamori, que mostra ela no banco antes dela sair de férias e ir pra Tóquio, e é uma cena toda cinza, com ela escutando fofoquinha de escritório, escutando o chefe falando que eles têm que ganhar mais 300 milhões de ienes aquele mês. Pois é, então, quer dizer, pra você ver que tem uma motivação pro pessoal trabalhar na indústria de animes, né? Tem uma paixão que não existe em outros serviços e também não é, é tão complicado trabalhar em anime, vou trabalhar em outras coisas, porque outras coisas também não são necessariamente muito legais, né? E é isso aí, a nossa colega Emma tá tendo um meltdown bem louco, tá travada. E aí, a colega animadora dela, Yumi Iguchi, leva ela pra dar uma passeada. Fala assim, não, você tá muito louca, é bom você dar uma passeada pra ver. Esse episódio também mostra que ela volta pra casa pra almoçar. E ela fala que se ela não conseguir desenhar mais rápido, ela não vai conseguir comer. Que é o único ponto que fala das condições de trabalho deploráveis de animadores. Você quer comentar do salário, senpai? Então, a gente tem, topo da cadeia alimentar, a gente tem as grandes seiyus, que ganham muitos dinheiros por mês. Porque elas também fazem várias coisas, tipo apresentação, música, fazem concessão de sei lá o que. Elas são as verdadeiras idols desse... Que são literalmente idols em vários casos. Elas são literalmente idols, né? O povo da grana ganha bem também, que são os produtores executivos. Ganham bem menos do que as grandes seiyus, porque eles não são idols. Isso tá por ano, tá? Então, ó, isso é salário médio. Então, os produtores executivos ganham ok. Os chefes de animação ganham já um salário questionável, junto com os diretores executivos, os diretores de série. Os diretores de episódio já ganham bem menos do que estes outros, e já é um salário bem... Já é um salário abaixo da média do Japão. A média do Japão tá em 39 mil por ano. Eles ganham uns 28 mil por
por ano. Os animadores de computação gráfica ganham bem menos, 22 mil e pouco. Os assistentes de produção ganham ainda menos. O assistente de produção ganha essa coisa bem ruim aí. É comparável com o pessoal que trabalha meio período. De caixa de supermercado, com todo respeito. Que é muito mais do que ganha o animador. Então o animador ganha, tipo, metade de um salário mínimo. O animador, ele precisa tomar missô todo dia. Missô com arroz é a refeição principal deles. Caramba, eu não tinha notado isso. É muito pouco. Sim. É isso aí. Então, a nossa colega Emma tá numa situação bem difícil. Uhum. A vida de animador não é fácil. Embora eu imagino que, sendo Key Animator, ela deve ganhar um pouco melhor, né? Não sei. Não, isso é do Key Animator. Ah, é? Então os... O animador de In-Between ganha ainda menos. Então é isso aí. A nossa coleguinha lá, a Yumi, ela leva a Emma pra dar uma passeada, pra descansar um pouco, pra poder entender as paradas. Conta um pouco da história dela mesmo. Ela disse que ela ficava checando os keyframes de outras pessoas e tentando copiar. E que isso não foi legal, que não deu certo, porque não é legal você ficar copiando o estilo dos outros. Não, é legal. Ela virou uma boa animadora visitando o arquivo da Session Animation e copiando o negócio dos outros, o estilo dos outros. Mas depois você tem que desenvolver o seu próprio estilo. Mas antes você tem que conhecer como a galera faz. E no meio do caminho eles conhecem um gato. E ela fica mexendo no gato e descobrindo, nossa, a pata do gato é diferente. E aí a Emma Chan consegue, então, finalmente desenhar o que tem que desenhar. Aí já agora no episódio 9 começa a esquizofrenia ficar pesada. Por quê? Aí já fica... Reparar uma coisa que dá a entender que quem fazia essa questão de brincar com os bonecos era a irmã da Miyamori. Você tem a impressão que ela desenvolveu isso por causa dos abusos sucessivos da irmã mais velha. Pode ser. Mas não, eu tive a impressão de que talvez seja a própria dubladora dos bichos. É isso aí. No meio do caminho, o nosso colega diretor fugiu do cárcere dele. E a Zuka-chan vai pra uma gravação mesmo. Ela vai gravar uma torcida. Faz um vozerio. Só que ela acaba se destacando e... Ela consegue cagar até o vozerio, parabéns. Enquanto isso, a Misa tá trabalhando na animação e ela tá fazendo rodas. Ela não tá animando nada, ela só faz modelo. Verdade, isso. Ela tá trabalhando na modelagem de rodas. Rodas pra lá, rodas pra cá, muitas rodas. E nem o carro inteiro, é só rodas mesmo. E ela fica frustrada e vai conversar com o diretor da empresa. Falar tipo, nossa, e aí, eu vou ficar pro resto da vida fazendo rodas? E ele falou assim, paciência, né? Porque assim, a gente é uma empresa nova, muito pequena. E é difícil o povo procurar uma empresa pequena assim. Por isso a gente se especializou, se tornou uma empresa de nicho. E a gente é muito bom em modelagem de carro. Então cada um é o melhor naquela parte que faz. E a gente tá... Mas olha, daqui a pouco você pode fazer um banco. E ela falou assim, mas eu entrei nessa empresa por causa desse diretor, né, dessa pessoa que ele tinha participado de umas produções aí bem interessantes. Ele fez Madagascar, basicamente. E era o que ela queria estar fazendo, na verdade. Ela pergunta pros colegas, comenta e tal, depois de ponderar um pouco, fala assim, não vale a pena, é isso aí. E aí, o diretor tá com problemas no último episódio, ele se junta com o roteirista pra discutir como é que vai ser esse último episódio. E decide que vai ter uma escapada com vários cavalos, porque... Sério, esse anime que eles fazem é muito merda, sim, cara. Só um parênteses. Exodus é muito para merda. Os DVDs de Shirobako, eles fizeram um episódio de cada um dos animes que eles produzem. Então tem um episódio de Exodus e um que eles produzem na segunda temporada. E o que você achou desse episódio de Exodus, Senpai? Não é exatamente tão ruim, na verdade, mas é bem esquisita a proposta. Que é basicamente um anime de idol com fanservice e um negócio meio garota mágica que elas enfrentam uma organização... Pois é, basicamente elas são idols
extremamente mal sucedidas e elas ficam meio tipo, nossa, a gente vai... Porque o produtor delas é o mesmo produtor de uma grande banda e elas estão confiantes de que uma hora elas vão ser. E é isso aí e tal, só que aí o produtor aparece morto e não se sabe quem foi e eles acham que a polícia começa a achar que são elas. E elas se tornam famosas por serem as idols assassinas e começam a ganhar views e monetizar uma base de fãs. Só que aí tem toda uma... que não aparece no primeiro episódio, mas tem toda uma questão de ter uma conspiração por trás disso, né? Tentando incriminá-las. E uma das personagens ela é muito mais velha e fica se fazendo de criança. Tá. Episódio 10 é o grande episódio dos efeitos sonoros, dos barulhinhos. Que a Miyamori ela vai levar um instrumento pro estúdio de efeitos sonoros e acaba fazendo um trabalho de graça. Ele fala assim, faz aí um dinossauro. Um dinossauro sexy. Pelo menos pagam ela com donuts, que valem mais do que dinheiro. Sim, pra ela sim. E também tem um grande feito que o diretor acaba o storyboard depois de discutir com o roteirista. E a Misa, apesar de estar numa ótima empresa, se demite. E no 11, Senpai? Sim, eles estão tendo problema com os cavalos. Eles dividiram todos os quadros, cada um vai fazer isso, aquilo. E quem vai fazer os cavalos? E a Miyamori tem que ir atrás de mil pessoas e desenhistas diferentes pra ver se alguém... Sim, e é final do ano, então todas as séries estão sendo acabadas e basicamente todos os freelancers já estão lotados de trabalho. E a quem ela recorre, Senpai? E aí ela vai falar com o grande desenhista de Gundams. Não, de Gundams não. Não é desenhista, é diretor de Evangelion. Ele fazia aqui animation no Ghibli. Ele ficou famoso por fazer Princess Mononoke, que é também o grande diretor de Godzilla hoje em dia, que é o Hideaki Anno. E ela tá tão desesperada que fala, tipo, eu vou lá mesmo falar com ele. E aí ele tira um sarro da cara dela e fala, tipo, sério isso? Você tá muito louca, né? Mas aí ele olha e fala assim, não, mas peraí, você trabalha pra Musashi no... Sim. Então por que você não pede pro velho? É tipo, o velho? O velho ele faz todas as coisas de animal. Ele sabe desenhar animal, cara. Ele é, tipo, na verdade, o grande trunfo, o super trunfo da carta armadilha do estúdio e vocês não estão usando, pô. Pode ser burra, pô. E aí é isso aí, Aí ela vai falar com ele e fala assim, só você pode fazer isso, por favor, Onegai. Ele fala, dá aqui essa porra. E ele fala... Bora lá. Então, bora lá. Daí eles resolvem tudo. Fazem um excelente último episódio. E muda a vida do velho depressivo. Muda a vida que ele continua trabalhando mesmo. Sim, cara. Mas pelo menos o povo começa a vê-lo como uma inspiração. E ele que tinha uma imagem meio merda, assim, falando assim, eu devia ter desistido dessa área quando eu tinha tempo e coisa do tipo, começa a ver novamente vida no mundo da animação. Já que ele não pode se aposentar porque não tem dinheiro. Acaba o último episódio? Acaba? Ele vai ao ar. O último episódio vai ao ar e é um grande sucesso de um anime merda. Não é um grande sucesso porque eles mostram as vendas do DVD e tá em 14º. Ok. Então foi bem ruim. Mas pelo menos o diretor reganhou a sua confiança e agora ele acha que pode tocar nas nuvens. Não só isso, mas que com Êxodos, o Nabepi e o outro produtor conseguiram convencer uma grande editora de livros e mangás a ceder direitos de uma série dela para adaptação de anime. É o Third Girls Arrow Squad. Então, é isso aí, acabou esse anime, vamos começar a próxima produção. Temos grandes mudanças no staff. Sim, na Quer produção. Dizer, algumas mudanças de staff para essa nova temporada. Sim, que são entrevistadas pela Miyamori. E aí, quem que entra pra produção? São ótimas pessoas que entram pra produção. Não, pera. A gente tem que explicar o porquê disso. Porque o Tatsuya foi pro outro estúdio, a gente já tinha comentado isso, mas o Honda decidiu se aposentar dessa indústria. Que animes foram um erro. E o Taka Honda decidiu que ele, na verdade, quer trabalhar numa patisserie. Que legal mesmo é fazer doces. Ele adora fazer doces e é isso aí. E ele consegue um emprego numa padaria chique. Não sei se chique, mas faz doces chiquezinhos.
E é isso aí, ele vai viver o sonho dele. Então, 2 pessoas saíram do corpo de produção. A Yano teve um problema, o pai dela teve um derrame e ela teve que voltar pra casa temporariamente. Daí tiveram que chamar uma galera. E quem chamaram? Chamaram Sara Sato, que é uma moça normal. Que era perto de casa, basicamente. Que ela tinha uma comutação muito longa, de 2 horas, e ela queria É um trampo mais perto. Tem a Tsubaki Ando, que tem umas bananas na cabeça. Que é a Harui E Suzuki. tem o Daisuke Hiraoka, que é um insuportável. Pera. Por que a Ando quis entrar nessa indústria vital? Não sei, porque ela acha legal. Não, porque ela tem um hobby muito caro de ser uma weeaboo suja e fica comprando doujin e yaoi. E ela precisa sustentar esse vício dela. Tem o Daisuke, ou Bakugo, que é um Que cocôzinho. entrou nessa indústria pra encher o saco. Ele entrou por motivos próprios, mas ele desanimou no meio do caminho. Pois é. E ele considera que você pode fazer tudo de qualquer jeito e dane-se, é isso mesmo. Tá bom, Tá foda-se. feito, então não enche o saco, entendeu? Então realmente a Musashi não aceita um pessoal bem ruinzinho, né? É que só tem a gerente geral, mas não tem RH no Pois é, estúdio. porque você olha assim e Por fala isso assim, dessa merda. ah, é porque é perto de casa, você fala, tá, essa pessoa já não vai ser contratada. Não, mas foi! E é isso aí. Aí, como Production Desk era o Honda, outra pessoa tem que assumir esse posto. Quem assume? Assume a Miyamori, porque não sobrou mais ninguém, basicamente. Porque os outros não querem trabalho. Porque a Não, o Yano Taro queria, acha... mas não querem dar nada pro Taro. Porque a Yano tá com problemas e o Taro... Ele é um problema. Bad idea. E daí, o que faz o Production Desk? Production Desk faz o que o Production faz, só que de uma forma geralzona. Pra absolutamente tudo. Ele faz tudo. Não pros episódios, mas pra toda a série. Só um comentário, também tem uma personagem extra na parte de animação, que é a Aiko Nogi. Sim, que é a Autista-chan. Tem certos problemas de socialização. É outra falha do RH da empresa, de contratar uma pessoa autista que claramente não consegue falar japonês. Pois é. E da parte de produção, eles interagem muito com o Masato Quem é esse cara? Onoe, que é o cara que fechou o contrato. E aí nesse episódio eles vão contratar o Yuji Yatsumi, que tem discussões sobre que tipo de nuvem você... Então, como eu falei, a segunda temporada é mais focada na parte que não foi coberta na primeira, que é a parte da pré-produção. A parte de pré-produção e o desenvolvimento de uma adaptação ao invés de um trabalho original. Então, eles têm um problema de ter um contato com a editora da obra original, com o intermédio do editor do mangaka, que é um bostão, basicamente, o editor. E tem toda a parte de decidir o que eles querem pra série, em termos de background, que é uma parte muito importante, uma série sobre aviação, que é justamente onde eles vão achar esse cara das nuvens. E tem que achar um character designer. Agora que a Goth Loli-sama não quer mais fazer chart design. Ela quer voltar pra Key Animation. E várias coisas acontecem aí. Uma coisa que a gente não chegou a comentar, mas na primeira temporada, a Miyamori tinha que descobrir umas coisas sobre veículos diesel. E ela tava com problemas pra descobrir isso. E a Midori ajudou ela fazendo pesquisa, porque ela é uma nerd dos livros aí. E aí que ela conseguiu esse apelido de Diesel-san. E aí, nesse episódio também, ela tá precisando fazer esse trabalho de background de aviação. E ela pede ajuda também pra Diesel-san agora, pra ver se ela pode... Sim, ela é contratada pelo estúdio. Ah, é verdade. Por causa do desempenho anterior dela, ela é contratada pra fazer pesquisa sobre aviões. E ela desempenha isso muito bom. Ela descobre uns locais onde você pode visitar os aviões, entrar dentro e coisa do tipo, várias coisas. A Diesel-san é a mais competente desse grupo de 5 pessoas, né? Das 5 garotas. Que é a única que tá fazendo faculdade de verdade em Tóquio ainda, então provavelmente a Universidade de Tóquio. E ela acidentalmente acaba descobrindo uma grande vocação dela aí, que é essa parte de pesquisa, que ela é muito boa, embora a vontade dela seja ser roteirista. E nesse episódio também, a Azuka-chan participa da audição para a dublagem desse mesmo anime,
Que coincidência. Olha só, então agora a Ema, a Aoi e a Midori estão trabalhando pra Musashino. E a Misa, ela conseguiu um emprego em modelagem 3D de animação mesmo, numa empresa que tá trabalhando tá fazendo os aviões. Musashino também. Então, basicamente, as 4 estão trabalhando nessa parte, estão trabalhando no mesmo anime, e a nossa colega Azuka vai fazer audição pra... E isso aí ela falha miseravelmente, porque são mais de 100 e o comitê de produção queria ou alguém muito peitudo ou que cantasse ou que fosse famosa. E esse é o episódio pra Take Off, né? E muda também a ED. A opening e a ED. O que você acha da nova obra? É menos ruim que a primeira. Pois é, tem aí todo a questão do... Aparece os caças, né? Já fazendo uma referência ao novo anime. Eu acho curioso que tem uma... A última cena da opening tem a Aoi de frente, vestida de uniforme de colégio. Bate um vento e ela já tá crescida. E ela muda a feição dela. Não sei se isso tem um objetivo, assim... Que ela tava com uma cara muito entusiasmada. E aí ela vai pra vida adulta e já não... É uma coisa mais séria, né? Talvez tenha um objetivo, mostrar que a vida adulta é uma coisa séria, não é só uma brincadeira, sei lá. A ED é a ED do Lula Livre. Eu gosto dessa ED, eu gosto do som, né? Porque ela realmente na parte de animação é só mostrando, basicamente mostrando etapa a etapa como que vai sair uma cena final ali. E tem uma das pessoas que canta, tem uma voz horrível, cara. E o que precisa ser decidido na pré-produção, senpai? Nem ideia. Na pré-produção você tem que fazer meio que o planejamento de todas as etapas da produção e decidir character design, fundo, o próprio roteiro. Então você basicamente faz tudo pra preparar pra voltar pro workflow que foi mostrado na primeira temporada. E no episódio 14, o pessoal passa o dia inteiro, literalmente, acho, pelo que me parece, em reunião decidindo quem vão ser as seiyus. Que precisa ter alguém que cante, precisa ter alguém que seja popular, precisa ter alguém que seja peituda, ou a mesma pessoa. E no episódio 15 já pula pra depois da pré-produção, quando eles estão começando já estão começando o primeiro episódio. Eles também decidem como vai ser a trilha sonora da série. Aí vem um telefonema crítico. Já estão pra fazer as paradas e para com essa porra. Chega uma notícia, refaz o design dos personagens. Mas tipo, caralho, quem que tá fazendo o design de personagens? Gus. Aí, Gucci. A Gucci tá fazendo o design de personagens porque a Got Lolita-san decidiu que vai voltar a fazer que... E daí a grande crise do character design, que ela fica refazendo, ela perde a esperança e ela só recupera a esperança com a ajuda da Goth Loli-sama. Sim, porque tá assim, você faz uma proposta, mostra pro rapaz, beleza, o sensei concorda, e história curiosa, eu preciso sair aqui. E é isso aí, o colega... O que ele é mesmo? Ele é o editor do sensei. Pois é, o editor é um cara meio bosta e ele bosta. Não tá ajudando. E talvez uma Angel Dance ajude? Não ajuda. Mas eles tentam mesmo assim, pra relaxar um pouco. E como eles resolvem essa crise, senpai? Jogando beisebol? Basicamente. Jogando beisebol e se vestindo e fazendo cosplay. É verdade. Que aí você descobre que a Goth Loli, ela era uma pessoa normal até ter a arte dela recusada. Então ela decidiu que ela ia vestir uma armadura pra se proteger Ela virou a Ghost Loli-sama, que era a roupa que a personagem dela usava. E Gucci decide fazer a mesma coisa. E aí o povo fica putaço pressionando o editor pra dar um help aí, né? Pra deixar de ser tão bosta e ajudar. E parece que com o tempo vai saindo, mas tá sendo difícil esse cara aí. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、10、100、1000、万、
bastante difícil também, porque no próximo episódio ele avisa a galera que eles têm que fazer um preview do desenho pra passar na Comic Cat. Tipo, foda-se, olha só, vocês têm que fazer um negócio que já era pra ter feito. Então daqui 2 semanas. Olha só, se não é uma história curiosa. E... temos uma grande revelação no episódio 17 que o Honda-san emagreceu. Ele ficou gato. Ficou Honda gatão. E acho que é a maior 10 plot twist. revolução dos animes. Pessoa mudando de biotipo. E Hoseki no Kuni já tem mudança de biotipo. Geotipo, verdade. E o diretor fica putaço. Como pode? Traidor dos o cara gordos. volta magro, esfregando na cara de todo mundo. Quanto que o diretor não consegue emagrecer, porque ele tem uma função bosta. Não, ele emagreceu 100 gramas. Tipo, desde a última vez que ele foi ao banheiro. Porque ele não resolve os problemas pessoais Os traumas dele. Acho justo. E nossa amiga Seiyu, senpai, o que ela tá fazendo enquanto isso? É verdade, ela é o me porco. A coisinha tá mandando bem nesse negócio do porco me Sim, aí. ela consegue fazer uma improvisação, enfrentar crianças hostis. Difícil lidar com crianças. E também esse episódio importante que tem o incrível... Eles conseguem fazer o preview. Eles vão comemorar essa realização. E pra comemorar, eles fazem o incrível macarrão na calha. Macarrão na calha é... top. Comidas arrumadaças. Qual a lógica do macarrão na calha? Sei lá, então. Qual a grande graça? Porque é só um macarrão, não é como se fizesse alguma eles podiam diferença, só pegar o macarrão de um prato e molhar no molho. É só um macarrão e você faz questão de colocar... É uma etapa a mais de um negócio. É muito estranho essa ideia da calha, cara. É uma diversão meio boba. Beleza. Depois do preview... A parte de dublagem também, né? Já nessa parte do preview? No 18. Episódio 18. Aí tem a parte de dublagem e já mostra uma outra personagem. Tá basicamente na mesma situação da Zuka-chan, que ela não tem outros trabalhos. E ela finalmente conseguiu esse primeiro trabalho dela e ela tá muito emocionada. Então, sim, pra fazer a protagonista. talvez pra representar aí que... Bom, tem muita gente nessa situação, né? Tentando entrar no mundo da seiyus, mas sem muito sucesso. E aí, quem é esse cara aí bêbado que a Oi tem que falar? Então, tem um episódio específico que tem uma cena em ruínas ao invés de no céu. E o cara que faz a arte do fundo, que faz as nuvens, ele acha que não vai conseguir fazer as ruínas do jeito que ele quer. Mas ele sabe quem pode fazer, o cara que inspirou ele a fazer a arte de fundo, que é um mendigão, basicamente. É um cara bêbado, mas que trabalhou uma época no Sashino Animation e que mandava bem nos fundos. E aí a Oi já aprendeu o negócio que você não pode chegar pra um desenhista ou pra qualquer coisa que seja e falar assim, faz aí porque a gente tá precisando. Não, você tem que falar que a pessoa é a única que pode fazer isso. Que a estratégia do diretor de falar que todas as partes do desenho são protagonistas. E daí pra convencer ele a fazer a arte, ela tem que beber com ele no bar. Basicamente. E ao mesmo tempo eles estão tendo uns problemas com terceirização, não é mesmo, senpai? Porque eles terceirizaram coisas pra Titanic e sob recomendação do Tosco lá. E só dá merda. Eles conseguiram errar o personagem que era pra ir na cena. E daí tá tudo errado e a Miyamori tá se dissociando com os bonequinhos dela. E nisso a Yano, felizmente, ela volta antes da Miyamori colapsar. E pelo jeito é verão, né? Porque eles estão com as roupas bem mais despojadas aí. Isso é interessante. Tem... Fashion bar. Né? Como a gente já tinha comentado tem antes, tem roupas. Em diferentes ocasiões. Isso também. Aí, episódio 19, eles vão atrás de outro mendigo. O que vai fazer esse mendigo? É muito fácil você... Porque quando você tem uma produção uma produção de anime, e você tem que pegar pessoas que estão dispostas a fazer coisas por baixos salários. Então você tem que ir atrás de esse mendigos. Mendigo, no caso, é baseado no diretor real, que também não queria pegar trabalho nenhum. nenhum. Ele tava pescando de boa, mas ele tem que fazer uma parte de direção aí. É direção mesmo? É direção de episódio, assim. E daí é isso. Daí a Yano vai atrás do mendigo,
bate nele até ele Não, querer ela dirigir não o bate episódio. nele. Ela ameaça Ela é ele. gentil com ele. Mas ela é gentil com ele e ele não sabe como reagir a Que isso. absurdo, que o mendigo nunca foi amado na vida. E a Emma fica comendo o Mê pra ver como é que é cara de azedo. E eles vão de volta pro antigo estúdio da Musashino, que era o estúdio outra porque coisa. a Miyamori tá desesperada, ela tá perdendo motivação, daí o presidente vê isso e decide motivá-la levando ela pros arquivos do antigo estúdio. E lá ela vê o Anders Chuck, que é o coisa preferido dela. Sim, e que foi feito por eles. Foi feito pelo presidente, foi feito pelo Sugie, o velho dos conselhos ruins, pelo mendigo do background. E é a melhor parte do desenho de Shirobako inteiro, isso. Pois é, tem uma visão aí de como era o passado da animação. Como é passado, um pouco da diferença de tecnologia, que as pessoas tinham que desenhar na celuloide mesmo, pintar a célula, depois filmar com uma câmera, mas também mostrando que as pessoas faziam isso porque elas eram apaixonadas também, tão mais quanto as pessoas de hoje em dia que produzem animes. Aí no episódio seguinte, a Diesel-san vira a aluna do roteirista. É, e o Bosta-san fica sendo sexista. E no episódio 20 tem pancadaria. O Taro imbecil quase se mata porque ele é um idiota. O Bosta-san e o... acho que o Madoka. Eles discutem com o Madoka por causa da atitude do Bosta-san. Tipo, sua atitude bosta aí é uma merda e eu não vou trabalhar com você, para de me encher o saco e não sei o que. Eles discutem e aí sai uma pancadaria mesmo. E aí os caras falam assim, você é um bosta, você é quase tão ruim quanto o Taro. E o Taro, idiota, fala, oi, eu! E vai lá e voa coisas nele. E a Yuka Okitsu, que é a gerente, ela acaba mostrando suas habilidades de artes marciais e protegendo o Taro. E já deveria ter demitido os dois. E ela fica putaça, fala, isso é inadmissível. Já o diretor fala, isso era muito comum na minha época, a gente dava porrada mesmo, saía na mão, era comum pra caramba. A gente fumava mesmo no estúdio, bebia pra caralho, depois brigava. É normal. Usava LSD. Fizemos orgia mas muito ali louca. rolou uma ameaça. Ele falou, porque não sei o que. Ele falou assim, então quer dizer que amanhã você não vem trabalhar. Aí o cara ficou meio tipo, não sei o que. O presidente ameaça todo mundo também. Ameaçou o mendigão, ameaçou todos os mendigos. Então eu senti que isso foi a forma do presidente de falar assim, então, se você não quiser trabalhar do jeito do jeito correto, então não precisa vir trabalhar. Eu não gostei do character design da vaca. Da vaca quando eles vão na fazendinha pra referência. Da garota que parece uma vaca com os peitos gigantes. Tá, a pilota americana. Ela fica com coisa aberta. Tipo, que escroto esse character design. Mas todos os character design desse desenho são escrotos. Eu gostei do character design da Tatiana. Talvez não da roupa dela, mas do rosto dela. Achei que ficou Tatiana muito legal, vestida de... É a russa? Acho que é. Tá. É ok. Ela é o Nessan do grupo. A gente nem comentou do que é esse desenho. Basicamente, é um desenho militar com garotinhas. São garotas pilotando caças contra alienígenas. Vamos falar sobre os especiais, então? Já falou, é isso. Eu resumi. Você viu o segundo? Então, eu vou falar só mais um pouquinho. Apareceram uns alienígenas bizarros e eles conseguiram controlar todas as coisas meio eletrônicas aí do mundo. E então, tudo que eles têm, elas são obrigadas a usar caças mais antigos. E é basicamente isso. E eles são os construtores que eles constroem umas paradas bizarras, não sei lá qual a relevância disso. É isso aí, episódio 21 se revela que o Bosta-san e a coisinha e o cara do chapéu... O ouvinte tá sabendo. A Erika Yano
o Daisuke Hieraoka, que é o boss da Sun, e o cara do chapéu, que é o presidente de uma outra empresa que tá trabalhando com a coisa. Eles eram colegas de, sei lá, de escola? Sim. Eles eram o trio ninja deles. E eles comentaram que, tipo, ele era uma pessoa entusiasmada e muito promissora e que sabia muito, mas que tem... E a Miyamori tá recuperando a motivação dela, começa a perguntar pras pessoas por que elas fazem anime. Mas a Miyamori ainda não sabe o que ela quer da vida, por que ela faz. Ela tem que fazer, tem que acabar esse desenho aí. Mas ela só sabe o que ela faz e ela gosta de fazer. No episódio seguinte, finalmente entendemos o que aconteceu com o Scroto-san. Ele trabalhou em vários estúdios arrombadaços e por causa disso ele ficou desiludido com a vida. Ele ficou arrombadaço. Ao ponto da Segawa-san brigar com ele, ameaçar sair se ele continuar sendo o produtor dela. Daí a Miyamori tem que ir lá e assumir a responsabilidade. Mas aí o Taro consegue utilizar a habilidade especial dele, que é de ser chato. Ele é tão chato que consegue convencer o cara a trabalhar que nem gente. E é isso aí, ele força uma situação de tornar ele um brother. Agora você é brother dele porque ele é chato o suficiente pra não deixar você não ser. É o amor que nasceu no campo de batalha, alguns diriam. Pois é, e aí tá dando certo as paradas aí e tá dando tudo tão certo que até a autista Sam consegue falar. Ela consegue perguntar o que tem que fazer numa cena. De um jeito muito dramático. E o velho deu outro conselho ruim. E... puxa, que legal. O diretor finalmente consegue terminar o storyboard e fala, putz, a gente tempo recorde. Terminou rápido pra caramba, tá ótimo, excelente. O editor falou que tá legal, então vamos fazer, vamos tocar e não sei o quê. Só que aí eles recebem uma notícia e, meio que tem que jogar aquilo lá fora. O mangaka detestou o último episódio, que foi um final exclusivo do anime, já que o mangá ainda estava sendo publicado. E não tinha nada a ver, segundo o mangaka. Legal, né? Ótimo. E aí eles tentaram conversar com o editor, como é que ia fazer. Eles, não, só que tá errado, vocês têm que fazer aí direito. Tá, mas como é direito? Sei lá, não é assim. Pra resolver isso, eles tinham que falar com o mangaka, finalmente, mas o editor dele não tava querendo. Que a ideia é assim, uma das personagens morre, né? E a personagem principal decide que ela não consegue mais pilotar. E aí tem todo esse conflito, eles não sabem o que acontece depois. Se ela volta a pilotar, se ela não volta a pilotar. E é isso, eles têm que falar com o autor pra descobrir o que acontece. E pra isso, o diretor se veste de cowboy e vai enfrentar toda a segurança da editora. Isso, e ele usa a poder secreto da barriga dele. E aí ele conversa com o diretor, ou com o desenhista finalmente, e ele descobre que o desenhista gosta de vestir trajes tradicionais. E, na verdade ele disse que as personagens representam o conflito interno e personalidades internas do próprio escritor. E ele conseguiu entender que talvez isso, aquilo, e eles criaram uma personagem nova, então, que vai aparecer no final, que representa a pureza das meninas, que vai ser a irmã da não sei quemzinha que morreu, acho que é isso. E é isso aí. E aí, quem eles escolhem pra interpretar a menina? A Lucy. Harushi. Azuka-chan. E aí tudo acontece, ela faz a cena e fica muito bom, e a Oi-chan fica muito emocionada. Muito, muito emocionada. Tem uma cena linda. Toda chora. E daí finalmente só falta entregar o último episódio agora que eles fizeram na correria. O que acontece? Dá merda? Por que eles têm que entregar? Não, porque tá tudo em última hora, eles não conseguem mandar por correio. Então eles vão lá pessoalmente entregar na porta. A diretora-geral decide que vai pegar o carro e entregar. Só que aparentemente tem uma história aí. E aí a polícia vai atrás dela. E ela tinha uma determinação de não passar de 7 km por hora. Eles estavam atrás dela porque ela passou o limite de velocidade de 7 km. Tá, daí acabou, passou o último episódio, eles fazem uma festa e deixam um discurso pra Miyamori, ela faz um discurso emocionado. Ela descobre que ela não sabe muito bem porquê, mas ela gosta das pessoas que fazem animes e ela gosta de fazer animes, então é isso que ela vai fazer. Pois é. E aparece personagem pra caramba aí. Brilhosos. Pra você ver que uma produção de um anime não é pequena.
E também aparecem as personagens do anime. Porque sim. E a autista Chan vê o ursão e a Pois piratose. a esquizofrenia acaba contagiando. Acaba contagiando. E é um final feliz com as 5 garotas trabalhando na mesma produção juntas e percebendo que elas estão mais perto do sonho de produzir o próprio anime. E é isso, Shirobako. O que você achou no geral? Considerações finais, Olha, foi Senpai? pro topo da minha lista. Eu Olha. inicialmente não tinha grandes expectativas. Eu achei um dos melhores animes que eu já vi, cara. É realmente muito bem produzido. Eu diria que tem uma outra coisa que é questionável, assim, ainda é um anime, né? Então, tipo, no fim todo mundo se reúne e é lindo e tá bom, legal. Mas tem muita coisa explorada que foge do padrão. Tem a questão de ser focado na vida adulta e na vida de trabalho, que não é comum, né? No geral, gostei muito. E realmente bem instrutivo. Sim, personagens tridimensionais, todos têm mini arco nas 2 temporadas. Tem um arco geral da Miyamori e das outras 4 garotas. E também tem todo esse level de fazer referência à produção de animes e a várias pessoas e empresas da indústria. Então, e realmente uma profundidade de todos os personagens, né? Todos eles têm um background, tem coisas realmente inusitadas acontecem, tipo o Honda-san vencendo na vida. Sim. Então é isso, o Shirobako é um clássico moderno. Qual selo você dá pro Shirobako, Senpai? Selo... Vida adulta. É o cocôzinho chorando, então. Então é isso aí, pessoal. Triplamente recomendado, Shirobako. Você assista porque é legal, assista porque é diferente e assista porque você vai aprender mais sobre a indústria dos animes. E vai aprender que a vida real é dura mesmo e os seus sonhos não vão se realizar. E protejam a Kunogi e é isso aí, não tomem vacina contra sarampo.